Olá pessoal, estamos começando mais uma Histórias Contada, né, meu amigo Léo? Isso aí, ué, tá tudo bem, Anderson? Tudo maravilhosamente bem. Como é que você tem passado? Uai, tudo ótimo, meus amigos estão bem, minha família tá bem, tá tudo bem, ué. Se tá todo mundo bem, estamos bem também. Isso aí. Fala um pouquinho sobre o nosso patrocinador aí, que tá nos ajudando nesse canal. Projeto Saúde Não Tem Idade. Se você precisa de hidroginástica, fisioterapia, psicologia, escolinha de futebol pro seu filho ou até natação infantil, lá tem, tá, gente? Diversos serviços para a sociedade, para a comunidade. Alguns serviços são gratuitos e outros a valor social. Procure o Projeto Saúde Não Tem Idade na Rua do Luar, número 41, ou chame no telefone lá, 3354-1313. Não é isso, Anderson? Olha, o projeto está impactando vidas de várias pessoas, né? Demais. Essa semana também teve um evento maravilhoso, que foi Show, o evento do Dia show. das Mães. Lindo. Teve uma cantora aí que prestigiou e foi muito bom. Tamires Alves. E vai ter também aí um outro evento, que é dia 17 de agosto, às 17 horas, lá na cidade de Minas, a 10ª caminhada e maratoninha do Projeto Saúde Não Tem Idade. Não fique de fora. Você já fez sua inscrição, Léo? Eu, com certeza, já reservei a minha do meu pessoal também, né? E detalhe, gente, vai ser à noite, tá? Depois vai ter show ao vivo lá, vai ter churrasquinho, comida lá. Então vai preparado para curtir a caminhada, a corrida, levar as crianças para maratoninha lá e aproveitar depois um show ao vivo. Você é esperto, viu? Que ano passado muita gente ficou de fora. É verdade. Na última semana acabou as inscrições, né? São vagas limitadas, Sim. Então não fique de fora. Procura lá, liga no projeto 3354-1313 ou nas redes sociais. Ô, Léo, hoje a gente vai ter uma convidada aqui muito especial, história muito bacana, né? Impactante, Sim, né? Demais, muito interessante. Eu acho que hoje é dia de aprender sobre dinheiro, gente, e a crescer muito. Hoje nós vamos entrevistar a Priscila, que é uma empreendedora visionária que iniciou sua jornada empresarial em 2012, consolidando-se uma renomada mentora, escritora e educadora financeira. Bem-vinda ao podcast, Priscila. Muito obrigada, eu estou muito feliz por estar aqui, é uma coisa que eu amo fazer, é levar conhecimento para as pessoas, mudar a mentalidade é uma coisa que não é tão fácil assim, mas o conhecimento transforma, né? Quanto mais levarmos esse conhecimento, mais pessoas prósperas serão. Serão atingidas, né? Exatamente. Que é o mais importante, né? Que falar sobre questão financeira, né, Léo? É uma coisa que eu acho assim, devia ensinar na escola, né? Com certeza. É uma matéria que devia estar ali na escola, a gente deveria aprender desde cedo. O brasileiro, assim, já é um empreendedor, né? Sim. E o empreendedor que vence aqui no Brasil, acho que a Priscila vai falar um pouco sobre isso aí durante a nossa conversa. O cara tem que ganhar medalha de ouro, né? O cara que consegue desbravar aqui esses questões jurídicas, né? Esses embaraços. O empreendedorismo tem muito a ver com a maratona, sim. Precisa de ter uma preparação, um conhecimento, né? Eu costumo falar o seguinte, se você não sabe tomar nem água, você vai saber de dinheiro? Se você não procurar saber e conhecer sobre dinheiro, então vamos fazer como os maratonistas mesmos fazem. Estudam, se empenham, se esforçam. Então, tem que saber, porque senão você vai perder esse jogo. Então fala pra gente, quem que é Priscila? Você é natural da onde? Conta um pouquinho da sua família, conta um pouquinho do início da sua trajetória. Eu sou Priscila Bonifácio, cristã, mentora, empresária e eu vim de Carangola. Uma cidade pequena no interior de Minas. Um abraço para Carangola. Eu amo essa cidade e eu já tenho uma visão empreendedora porque minha família teve empresas lá em Carangola. E eu já vim com isso, né? Desde criança, vendo meus pais empreenderem, minha família, minha irmã. E só que depois de um tempo eles quebraram. E toda a família sofreu com esse impacto. E logo em seguida meu pai veio a falecer. E os ensinamentos dele ficaram dentro de mim. Cheguei em Belo Horizonte, comecei a estudar, mas sempre com aquela motivação para empreender. Então, aquele sentimento desde criança, né? Exato. E eu sempre arrumava um jeito de vender alguma coisa. Não era apenas por ter uma renda extra. Eu gostava de fazer aquilo. Então eu inventava cada coisa, gente. Era sanduíche. Era uma vez, vou contar uma coisa para vocês.
Você gosta de história. Histórias contadas. Eu simplesmente estava usando uma pomada e uma amiga falou assim, nossa, essa pomada está sendo ótima para sua pele. Eu falei, sim, é verdade, está sim. Eu estou vendendo essa pomada. Dividi a pomada, vendi a pomada em 5 partes e vendi a pomada. E todo mundo ficou feliz. Viu a oportunidade ali, não deixou passar baixinho. Claro, não. Empreendedorismo é isso, né? Essa questão do empreendedorismo, você acha que as pessoas elas já nascem com essa vocação? Ou você acha que a pessoa ele vai se adaptando? Existe um empreendedor ali, com Nato. vocação nato? Tem aquele, existe aquele também que é por ocasião, Por oportunidade, né? pela oportunidade? Olha, eu acredito que tem pessoas que nascem sim para o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo nada mais é do que você correr riscos. E tem gente que gosta de correr riscos, né? Tá no sangue, motiva ele. Agora, tem pessoas que precisam de se lapidar para o empreendedorismo. Então, elas querem ser, né? Por exemplo, eu quero ser uma escritora, eu não nasci escritora. O que eu preciso fazer para escrever um livro? Quais são os caminhos? Então, tem essa questão no empreendedorismo. E então, qual que foi a pergunta mesmo? A questão 3, né? do empreendedor. Você acha que as pessoas já nascem com essa aptidão ou ela vai desenvolvendo? Existe aquele empreendedor por ocasião? Exemplo. Empreendedor por ocasião. E tem os empreendedores por ocasião. E muitos são neste momento. Uhum. Com a demissão em massa que tem ocorrido, né, nos últimos tempos, as pessoas estão querendo empreender. Por necessidade, né? Por sobrevivência. Exatamente. Então, esses empreendedores de ocasião que têm que ter muito cuidado. Olha, eu peguei uma consultoria uma vez que a pessoa trabalhou 12 anos no ramo de eletricista. Ele pegou todo o acerto dele e quis empreender. Sabe onde que ele foi empreender? Numa padaria. Sabe qual a chance dele dar errado? 90%. Se não for mais, Por aí. né? 95% é a chance dele de dar errado. Em vez de empreender no ramo que ele já tinha habilidade. Não tem jeito. Então, assim, se eu não sei fazer um pão, como que eu vou delegar a função, mesmo que o padeiro, mesmo que aquele profissional saiba do trabalho, né? Então, assim, infelizmente, ele voltou para o ramo dele. Infelizmente ou felizmente, né? Mas a questão gerou toda uma dor. Um desgaste, né? Todo um desgaste, um tempo perdido. E nós costumamos pensar numa coisa. A gente acha que é mais um dia. Na verdade, é menos um dia. E quando a gente fala de educação financeira, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso dinheiro, porque como estávamos falando antes, dinheiro não leva desaforo para casa e ele te bate pesado. Nós estamos vindo de uma pandemia, né? E quantas pessoas físicas e jurídicas foram afetadas financeiramente e o mais pesado, emocionalmente, Sim. na questão financeira. E aí eu te falo, vocês aqui são jornalistas, né? E é uma informação que eu vou passar para vocês que vocês já sabem. De 10 em 10 anos, parece que é até uma previsão. Mas se vocês analisarem toda a história, de 10 em 10 anos, temos crises globais que envolvem questões financeiras. Estamos em 2024. Muitos ainda não passaram, não se restabeleceram sobre a pandemia. Mas, pensando se realmente esse cálculo dos outros anos foi certo, de 10 em 10 anos. Mas vai que esse tempo não ocorra, né? Mas se aí eu te falo, e se acontecer essa data novamente, de 10, essa previsão? Falta mais 6 anos para acontecer outra crise global financeira. E eu te falo, você está preparado para ela? Você está preparado para ela? Você está se preparando para ela? Porque por mais que venha uma crise, né? Como as pessoas falam, enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Exatamente. Você vê, quando tem essas crises, não é ruim para todo mundo.
algumas pessoas acabam se sobressaindo, né? Sim, mas quando a gente fala de crise global, todo o planeta foi atingido, né? É claro que umas empresas se sobressaíram na frente, mas foi poucas, né? Então não dá para todo o dinheiro ficar apenas num determinado lugar. Verdade. Né? É claro que tem que ter empresários, sim, porque os empresários que mantêm toda uma estrutura, né? O empreendedorismo que mantém a economia, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente fala de uma crise global, os pobres são mais afetados, a classe baixa é mais afetada. Mas a classe baixa também ela pode mudar a mentalidade dela para que ela não venha sofrer como ela sofreu. Priscila, o pessoal sempre fala, né, que empreender no Brasil, o cara já só de começar a empreender, ele já tem que ganhar uma medalha, né? Porque é muito complexo, né, a questão tributária. Você acha que... Porque tem até um dado, né, Léo, que cada... não sei quanto CNPJ que abre, depois de 2 anos, acho que... poucas empresas sobrevivem, né? 20% sobrevive, né? Você acha que a maioria é por questões tributárias assim mesmo? Olha só, como eu falei logo no início, quando a pessoa não tem uma educação financeira, ela vai transferir aqueles comportamentos... Em todas as ações. Em todas as ações. E também no empreendedorismo. Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente está organizando a nossa vida para o presente e futuro. E quando a gente leva isso para o empreendedorismo, é exatamente isso que temos que fazer. Mas um detalhe, você tem que entender que o governo é o seu sócio majoritário. Se você não devolver a parte dele, ele vai te dar multa. Uma hora a conta chega. E chega alta. Então, os empreendedores, muitas vezes, têm uma educação, não têm uma educação financeira, deixam de pagar a conta de água, conta de luz, e querem vir para o mercado. E o mercado, ele exige que você devolva a parte do governo. Então, tem que ter essa cautela. E não é a parte só do governo. Toda operação, contador, né? O seu risco. Então, por isso que sempre quando alguém me procura, eu o ajudo nessa questão. Porque ele precisa mudar essa mentalidade dentro. Sim. Você falou uma coisa muito interessante. Em 2 anos, eu vou ser um pouco mais otimista, tá? Em até 5 anos, as empresas quebram no Brasil por um mero desconhecimento. Primeiro, de quem são, tá? Isso é muito importante, o autoconhecimento no empreendedorismo. Porque se eu sei ser eletricista, como que eu vou ser padeiro, gente? Não estudei para isso. Eu tenho dinheiro para investir, então que você invista já no negócio estruturado. Sim. Mas que você também aprenda sobre aquele negócio, né? Educação financeira e noções básicas relacionadas à contabilidade e à tributação. Você precisa saber disso. Né? A pessoa tem que primeiro investir nela, né? É o principal. E é uma questão de educação financeira que tem que ser tratada nas escolas, sim, porque todo mundo, quando você pergunta para uma criança, você fala assim, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser médico, engenheiro, dentista, advogado. Mas aí a criança cresce com aquela mentalidade. Ela vai para a faculdade para ela trabalhar para poder ganhar dinheiro, mas ela não sabe fazer o que com aquele dinheiro. Então, tem que entender, olha... Faz sentido, é difícil ter uma criança... O que você quer ser quando você crescer? Ah, quero ser chefe. Você não escuta uma resposta dessa. Então, você estuda... Empresário. Exatamente. Você estuda para ter uma profissão, para gerar renda com aquela profissão, mas você não entende o que fazer com aquela renda. Sim. Ô Priscila, vamos partir do princípio aqui da questão do eletricista. Até para o pessoal de casa também ter essa questão mais... tátil, assim. A pessoa saiu da empresa ou ela tem um dinheiro reservado e aí ela quer começar a empreender. Qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer para ela iniciar empreendendo corretamente? Ela precisa fazer uma anamnese, né? Porque, como falamos aqui, dinheiro não leva desaforo para casa, né? E uma questão, em 5 anos, de 100 empresas, 95 quebram.
E quando a gente abre ali a internet, as redes sociais, o que acontece? Só tem pessoas bem-sucedidas Facilidade, né? falando que são milionários, multimilionários e etc. Aí eu te pergunto, por que também, já que é tão divulgado o sucesso no empreendedorismo, por que não tem também alguém que fala dos insucessos, já que é muito maior do que o sucesso? Dos fracassos, né? Ninguém posta o fracasso no Stories, né? Não é uma questão de postar o fracasso, é uma orientação, uma utilidade pública. Você falar dos riscos que você pode vir a ter se você não tem conhecimento embasado para empreender. Sim. Né? Então, por exemplo, se a pessoa quer empreender, primeiro, procure-me, te ajudarei. Mas o que acontece? É importante ela se conhecer, ela entender de educação financeira, ela entender as motivações dela do empreendedorismo, qual é a missão de vida dela. Porque não é simples, eu vou empreender para quê? Para ganhar dinheiro? Todo mundo precisa de dinheiro. Uma das coisas, uma das perguntas que eu fazia quando eu iria contratar, eram duas. Você precisa de dinheiro ou você gosta de dinheiro? Da pergunta, eu já admitia ou admitia. Admitia ou não admitia, né? Uhum. E ali, querem saber a resposta? Não, eu vou fazer essa pergunta pro Léo. Vai. Ô, Léo, você precisa do dinheiro ou gosta do dinheiro? Eu gosto do dinheiro. Eu também. Eu gosto do dinheiro, do money. Não é? Estamos Exatamente. errados. Nós seríamos contratados? Imediatamente. Imediatamente. Passando o teste. Pois é. E por que disso? Todo mundo aqui, gente, precisa de dinheiro. No ventre da nossa mãe, a gente está gastando. Então, nós precisamos de dinheiro. Nenhum almoço é grátis, né? Nenhum almoço é grátis. Agora, quando você gosta de dinheiro, você vai chegar no seu estabelecimento aqui e vai trazer alguma coisa para ele comprar. Você vai fazer um comércio, você vai fazer uma renda extra, você vai querer mudar de vida, você vai querer realizar os seus sonhos. Sim. É uma grande diferença. Faz todo sentido. Então, como o setor que eu contratava, porque a minha equipe, né, como era mais vendas, eu fazia ali a contratação para vendedores. Então, eu precisava entender se o vendedor iria me dar resultado. Porque a empresa, precisamos entender que não é instituição de caridade, né? Eu não vou contratar uma pessoa porque ela é bonita, porque ela é simpática, não. Eu quero saber qual o resultado que ela vai dar para minha empresa. Show. Voltando aqui, você falou que veio lá de Carangolas, Isso. né? Aí Carangola. Aí você veio para BH. Como é que foi a sua chegada aqui? Sua entrada no ambiente profissional? Eu comecei, assim, eu falo que eu trabalhei em muitos lugares. Eu não quis seguir carreira, vamos dizer assim, né? Em nichos. Eu queria conhecer muita coisa, até parece que eu estava prevendo o futuro, sabe? Então, logo quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar numa farmácia. Então, já olhando os remédios, depois eu fui para atender, para vender remédio. E aí eu falei assim, gente, é interessante, mas não é isso que eu quero. Depois eu fui trabalhar numa queria falar o nome aqui, não vou falar o nome da empresa, né? Pode falar. Pode falar? Pode falar. Depois eu trabalhei na Aviação Cometa. Eu amava trabalhar lá. Era muito legal. Fiquei lá quase 1 ano. Mas eu falei, gente, não é isso. Depois eu passei para uma multinacional. Por quê, gente? É o meu perfil. Por isso que é importante a gente conhecer o perfil, né? Quando a gente não conhece o perfil, a gente vai rodando, como Sim. se diz, né? Era o que eu gostava? Era. Eu estava conhecendo, estava agregando valor para a minha vida. Eu estava, né, lendo bula de remédio o tempo inteiro para eu poder... Porque eu sempre fui assim, gostei de estudar, né? Conhecer, curiosa, exatamente. Então, eu lia, entendia, mas não é isso que eu quero fazer para a minha vida inteira. E aí, depois eu fui para uma multinacional. Salários bons, super bem. Gente, mas aquele negócio engessado ali, me dava pânico. Eu falei, gente, não é isso. Até que fui para um jornal, trabalhei no jornal, o chefe do jornal saiu, foi para uma
big, mega empresa, chamou-me para trabalhar lá. Eu fiz a entrevista, passei na entrevista, só que eu não tinha CNH. Eu vou contar um caso para vocês que na entrevista... A gente gosta dos o gestor, pois é, o gestor virou para mim e falou assim, olha, o salário na carteira é R$ 5.200, mas tem a comissão. Então, aí eu perguntei assim, geralmente, seu melhor vendedor ganha quanto? Ah, o melhor vendedor ganha 11, ganha 12. Aí ele perguntou assim, tá bom para você? Eu falei assim, não tá bom para mim. Aí ele, qual que seria o valor que lhe atenderia? Eu falei assim, no mínimo 1 milhão. Ele falou, tá contratada. Tá contratada. Então, aí eu comecei a ficar feliz. Ele tomando um choque, né? Que ele falou lá uma comissão lá, gorda lá, de 11 mil. Esse valor te atende? Não, pô. Que é isso? Como assim? Pois é. E aí ele falou, não tá contratada, você assina aqui, manda documentação, mandei tudo, você começa amanhã. Priscila, cadê sua CNH? Eu falei, oi? Preciso de CNH. Eu falei, não tem. Ele falou assim, olha, o tempo que você precisar tirar sua CNH, você é nossa. Eu falei, beleza, então deixa eu ir tirar a CNH. Só que empreendedores, eu falo que eu nasci empreendedora, gente. Eu nasci para esse negócio. Eu nasci para isso. É um talento, você já nasceu com esse talento. Olha, eu gosto de pessoas, tá? Eu acho que o principal é isso. Sim. Você gerar valor na vida da pessoa. Então, eu acho que o princípio do empreendedorismo é isso. Gostar de pessoas e querer fazer com que essas pessoas sejam bem-sucedidas através do seu trabalho. E fiquem felizes. Uhum. E aí, naquele movimento de tirar carteira, 1 pau, 2, né? Porque assim, é complicado. Já é uma pressão tirar carteira. Já é uma pressão. Várias reprovações seguidas. Aí você tem uma pressão de tirar carteira ali para ser contratada. E dinheiro só saindo, não entrando. E aí vai 50 aulas. Sentar, não vou falar todas as aulas. E reprovação. Não vou falar, gente. Vou falar Você assim. quase virou sócia de uma autoescola. Quase. Aí eu peguei e falei assim, não, gente, o que é isso? Não, isso não dá, não. Aí comecei a vender Mary Kay. Eu falei, é para empreender, eu preciso gerar uma outra renda, porque essa recorrência aqui não tá dando certo. Aí, por fim, apareceu uma oportunidade para eu realmente empreender. E eu fiz uma loucura no início do meu empreendedorismo. Porque eu conheci um produto onde eu precisava comprar uma quantidade e eu não tinha esse dinheiro. Eu fui num vizinho que comercializava esses valores. Falei, olha, eu preciso de X. Quanto tempo você me paga? Eu falei assim, olha, fiz uma análise assim, eu falei assim, olha, em 3 meses eu te pago. Então tá, então eu vou te emprestar esse dinheiro. Me emprestou o dinheiro para eu iniciar. Juros de amigo, né? Eu vou falar que era um vizinho, mas não era tão amigo assim. Ele trabalhava com dinheiro. Né? Ele trabalhava, tinha uma imobiliária, então ele emprestava dinheiro para a redondeza ali pro pessoal. E aí o que aconteceu? Em 15 dias eu devolvi todo o valor para ele. Nossa, então foi um sucesso. Mas então você não entrou na empresa lá do... Aí o que acontece? Eu falei... Você estava no processo ainda da carteira, né? Aí o que eu fiz? Tirei minha carteira, fui lá, falei, olha, eu sinto muito, mas eu agora virei empresária. Cheguei lá toda feliz. Tirei a carteira. Tirei minha carteira, eu te agradeço a oportunidade, mas não acredito. Não, Priscila, trabalha meia horário lá na sua empresa, o restante você trabalha aqui. Eu falei assim, olha, eu sinto muito, mas eu tenho que dedicar em tempo integral. Eu peguei o gosto. Isso. Você encontrou seu propósito. Aí que eu vi que eu me vi realizada no negócio. Mas em 15 dias você fez um planejamento de 3 Não, meses? eu trabalhei igual gente grande. Sábado, eu saía de casa 4 horas da manhã. Para empreendedor em casa, não tem final de semana, né? Esquece. Não tem sábado e domingo. Esquece. Tá? Eu não sou mentor de palco, eu não sou coach de palco, eu conheço o empreendedorismo na veia. Nua e crua. Nua e crua. Então, olha só, eu tenho viagens, claro, gente. Estou programando um cruzeiro aí de alguns meses.
tá? Eu faço minhas viagens, faço de 15 dias, claro, porque eu aprendi a conciliar o empreendedorismo com a minha vida pessoal. Porque até então, eu não tinha isso aí que você está falando. Mas, em determinado momento, eu tive que dedicar ao empreendedorismo. Porque o negócio era meu. Se eu dou o sangue para trabalhar para os outros, eu não ia dar o sangue para trabalhar para mim? É aquele velho ditado, né? O olho do dono que engorda o boi. É mais ou menos isso. Mas é possível também o dono descansar e a empresa dele girar. Principalmente nessa área da automação, né? Nessa era da automação isso, hoje, né? Da tecnologia. Da tecnologia, exatamente. Mas aí você começou a vender lá os produtos, então, né? Isso. Conta mais sobre isso aí. E aí eu gostei, comecei a contratar, e aí veio as habilidades e os conhecimentos que eu não tinha, né? Porque quando você vai lidar com o ser humano, você precisa saber do ser humano. Não é simplesmente você contratar por conta daquele currículo que está ali. E aí eu comecei a estudar desesperadamente sobre comportamento humano, sobre linguagem silenciosa, sobre questões que iriam me fazer ser bem-sucedida na hora da contratação. E fazer com que eu também vendesse mais. Acho que o que mais pega, né, em empresas, em contratações, é a questão de gerenciamento, né, pessoal, né? Eu acho que é o mais pesado, né? Gerenciamento de pessoas, né? De pessoas, né? Mas quando você não tem uma cultura pré-estabelecida, quando você coloca a cultura da sua empresa para os seus colaboradores, fica muito mais fácil essa gestão. Porque a gente vê exemplos de pessoas que são super habilidosas, né? Aí quando entra no ambiente de trabalho, ali, o perfil da pessoa ali não se encaixa, questão... Não se adapta, né? Ou há um conflito com o ambiente, né? Ou a pessoa não, ou não soube, pessoas, né? Ou quem contratou não soube ler sinais que a pessoa já demonstrou ali, né? Estavam ali, mas a pessoa não tinha capacidade de fazer essa leitura. Exatamente. Como que eu coloco um vendedor com perfil tubarão dentro do escritório? Não tem como. Vai deixar todo mundo louco. Agora, como que eu coloco um perfil mais tranquilo para venda? Não vai gerar resultado. Não vai. Ele não é agressivo ali. Né? Não vai. Então, tem muitas pessoas que não entendem o que é necessário. Porque, primeiro, o lucro. A empresa, ela é um monstro comedor de dinheiro. Então, eu preciso gerar... um corte, hein, Eric? Você viu, né? A empresa é o quê? É um monstro comedor de dinheiro. Então, primeiro, lucro. Por quê? Com lucro, eu vou pagar todas as empresas. Mas como gera o lucro? Né? Então, tem esse passo a passo aí. Aí você foi contratando lá, essa empresa só foi crescendo. E aí fui contratando, a empresa foi crescendo. E eu achei que uma empresa estava pouco, eu estava trabalhando pouco, eu abri uma outra empresa. De outro segmento? De outro segmento. E aí que é o seguinte, eu falei assim, olha, essa empresa que já está rodando, então ela está... Toca sozinha. Toca sozinha. Aí abri outra empresa. Eu abri uma outra empresa menor, que foi uma floricultura com móveis de pallet. Detalhe, os móveis de pallet eu que delegava para fazer, muitas vezes eu mesmo fazia. Gente, eu já... Misericórdia, quando eu lembro dessas coisas... Vai lembrando, né, da história. Vai lembrando e vai contando para nós aqui. E aí, os perrengues. Aí eu coloquei uma funcionária lá. Falei, assim, 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 os buquês você faz assim, você rega assim, pronto. Agora, equipe. Deu certo aí essa empresa, deixa eu abrir outra. Porque eu amava empreender. Não, a louca do empreendedorismo. Só que eu esqueci um detalhe, gente. Eu não sou robô. E nisso que eu não sou robô, eu achava que eu era, abri outra empresa de roupa feminina. Que eu gosto de moda, mulher, né? Todo mundo, mulher louca. Algumas, né? Não todas são. Mas algumas, eu quero roupa da moda, eu quero roupa da atualidade. Enfim, tem nada contra, gente. Tem que gastar mesmo, né? Dinheiro foi feito para gastar. Não é para guardar, não. Tá ouvindo, né, Léo? Não é feito para guardar, sim. Mas ele foi feito para gastar com investimento também. Isso mesmo. Melhora a sua frase aí. Corta isso aí, viu, Olha os conselhos que tá me dando aí, gente, ó. Pois é. A nossa amiga é
da aposentadoria. Isso. E eu te falo, como que você gera aposentadoria? Quando que você vai gerar a sua aposentadoria? Agora, na sua juventude. Tem que pensar na aposentadoria agora, né? Depois de velho. Lógico, na aposentadoria... Né, velho, gente, assim, com todo respeito aos nossos vovôs, nossas vovós, mas ele não tem a mesma, né, energia, disposição, né, que a gente tem. Então é agora que a gente tem que pensar nisso. Mas voltando aqui ao assunto, abri a outra empresa. Aí eu falei, tá tudo maravilhoso, tá rodando aqui. 3 CNPJ? Isso. Não, já tinha 4 aí. 4? Porque era floricultura, loja de pallet, com móveis em pallet. Fazia, gente, cama, sofá de pallet. Isso? Inventei também uma luminária de cano PVC. Eu inventava moda, tá? Eu queria o seguinte, eu olhava para você e falava, o que eu vou vender para ele? O que ele tá precisando? O que ele tá precisando? Aí, um belo dia, eu quis honrar a minha família. Minha família teve uma indústria de produto de bebê, roupa, enxoval. Falei, eu não vou abrir a indústria agora porque eu não tenho conhecimento, mas eu vou abrir uma loja. Peguei um investimento alto. Enquanto eu estava começando nessas lojas de forma tijolo por tijolo, estava dando tudo certo. Quando eu peguei esse volume gigante de dinheiro, para mim é gigante, tá? E coloquei todo nesse empreendimento, todo nesse investimento para essa loja, aí foi meu erro. Mas deixa eu te falar, você acha que essa decisão que você tomou tem muito a ver com questão emocional? Pela questão que você falou que era uma questão da família, a empresa da família, sim, né? Aí já vem aquela questão que você falou que sua família tinha um empreendimento que acabou quebrando quando você era mais novo. Exatamente. Será que você ficou com aquilo ali no emocional e quis, não, agora eu vou... Você tocou num ponto muito importante que eu sempre falo nas mentorias, tá? Nós não sabemos, de fato, identificar o que é dinheiro e o que é emoção. Porque nós gastamos de forma emocional, né? O dinheiro é emocional. Então, toda a nossa estrutura hoje como adulto foi construído lá na nossa infância. E como vimos nosso dinheiro, se você não ter o conhecimento, não ressignificar a sua história, você vai repetir vários comportamentos, você vai repetir aquilo que você deveria ter aprendido e não aprendeu em relação ao dinheiro para sua vida hoje. E aí está a grande questão. Foi um fator emocional, sim. Eu quis honrar todo o trabalho que minha mãe teve, que a minha irmã teve, o falecimento do meu pai nessa loja de bebê. Aí não teve a razão, só E eu quis também competir com uma grande rede de lojas de bebê. Já está consolidada, já estava consolidada no caso. Exatamente. Porque eu falei assim, olha, se eu gerei tudo isso até aqui, eu consigo competir com essa loja. Porque eu nunca tive medo de nada. E foi só no acerto, né? E só foi no acerto até então. Até então só tinha maravilha. Alguns problemas com colaborador, com capital humano, mas nada que a polícia não resolvesse. Tô brincando. Outro corte, viu? Outro corte. Na floricultura, né? Não, na primeira empresa. Nessa empresa de produtos terapêuticos. E aí, aí eu falei assim, aí quando chegou nesse investimento dessa loja maior, que foi um valor de R$400 mil que eu investi, aí ali eu aprendi o que é ser empreendedor. Você colocou mesmo. toda a emoção ali, esse sentimento que você tinha guardado, que você passou ali na infância. Eu coloquei tudo ali mais um pouco. Eu coloquei tudo ali e coloquei mais um pouco. Coloquei os sonhos dos meus filhos, a estrutura familiar, coisas de mãe, de pai, de irmã, de todo mundo ali, naquela loja. Aí você foi lá, visitou o vizinho de novo? Você tinha Não. Aí eu já tinha dinheiro. Não precisou visitar. Não. Menos mal, hein? O primeiro investimento, vou falar assim, a primeira dívida de alavancagem que eu fiz para empreender só foi apenas essa. Capital próprio. As outras, lá atrás, né? Uhum. Essa da empresa já tinha um dinheiro, já estava... Então, foi do meu dinheiro mesmo, do meu trabalho, do meu suor. Mas o que cresce grande, gente, o que nasce grande é monstro.
Ali eu vi o que era ser empreendedor de verdade. Porque foi quando eu quebrei. E quando eu quebrei, o que acontece? Você atira num líder, os outros liderados caem, né? A minha loja maior, do meu maior investimento, deu problema. E todas as outras lojas... Um efeito dominó, né? Sim, e um detalhe. Como eu tinha essa matriz, eu vou chamar de matriz a minha primeira empresa, tá? Como ela ganhava muito dinheiro, ela gerava muito dinheiro, eu deixei para lá um detalhe que eu desconhecia, como eu falei do início. Que foi o quê? Questões tributárias e contábeis. Aí foi um amigo do governo lá, oi, tudo bem? Como é que você tá? Você que é a sócia da empresa tal? Falei assim, ah, tá. Hã? Deus me livre. Sim, né? Sou sim, com todo orgulho, né, gente? Trabalhei tanto, sábado, domingo. Pois é. Temos que ter uma reunião. Isso no telefone, né? Vai, chama sua contabilidade. Eu, mais estranho, liguei pra contabilidade. Ô, Priscila, marca a reunião pedindo. Então vem cá, antes vamos conversar aqui. Falei, ai, gente, o que é isso? O que eu tô fazendo de errado? Cheguei lá, tava a bomba lá pra resolver. E aí isso teve um impacto muito grande, que eu falei, pronto, uma bomba dessa eu não vou segurar. Mas isso aconteceu em meio desses acontecimentos que estavam acontecendo nessa empresa que você montou de grande porte. Isso. Foi tudo paralelamente? Foi tudo simultâneo. Tudo simultâneo. Tudo simultâneo. Uma bomba de um lado, a empresa... Porque se eu soubesse que ia ter esse problema aqui, você nem eu não ia mexer. Não ia mexer. Mas você acha que um problema afetou o outro? Sim, de fato afetou. Muito. Por que afetou? Somos seres emocionais. E eu não cuidei da minha emoção. Eu trabalhei como um robô. Então, quando essa bomba veio, eu não tive o emocional estruturado para encarar diferente problema. Então, eu comecei a pagar a dívida e só trabalhava para pagar a dívida para o governo, porque a verdade foi essa, e não consegui. Depois, foi uma coisa, quando a dívida quase estava chegando ao fim, eu travei, não consegui fazer mais nada. Mas essa empresa e aí eu quebrei. Aí quebrei mesmo, não consegui mais gerar renda. Aí quebrou todas. Mas quebrou as 5 empresas. Essa última que você abriu, que era maior, você ficou com ela quanto tempo? Qual foi a vida útil dela? 2 anos e 1 mês. Mas ela chegou a iniciar bem ou já iniciou com problemas? Iniciou muito bem. Todas estavam redondas, girando. Só que, olha, vamos lá. Tem uma coisa que chama lucro. Tem uma coisa que chama faturamento. E tem uma coisa que chama capital de giro. Quando você confunde tudo isso, não confunda. Priscila, mas aí quando, como se diz, o sócio te ligou lá para resolver o problema era o quê? Você chegou... O que acontece? Existe um valor X para a empresa do Simples Nacional, um valor X de faturamento. O seu CNPJ era simples? Era simples. Todos os CNPJs eram simples. Até mesmo para quem está nos escutando, que é empresário, que é empreendedor, para aprender, né? Isso. Porque às vezes a pessoa abre ali um empreendimento ali e ela tá se esforçando. Aí quando estoura... acha que é só aquilo ali, mais e mais, não, vamos dobrar, e não se ajusta, né? Então, como se diz, aprender também com os erros dos outros, com certeza. Né? Exatamente. Então, a primeira coisa que você deve fazer, gente, para você não errar, é me chamar, tá? Vai lá no meu Instagram, seu_valor21, e vamos conversar sobre Coloca finanças. no rodapé para nós aí, viu, Eric? As redes sociais dela, o pessoal tá lá seguindo lá e pedir as orientações. E o que acontece? A minha empresa passou compulsoriamente é o quê? Não foi uma decisão minha, né? Passou do simples para o lucro presumido. E quando a gente fala de lucro presumido, é que outra pessoa vai presumir o seu faturamento. E aí eu passava um valor na máquina, por exemplo, de R$9.000, tá? De um produto, que os produtos eram bem caros. R$9.000. A máquina já me descontava 30%.
Eu tinha Ela que pagar. presumia que Um detalhe, eu não recebi os 9 mil. Eu recebia menos 30%. Só que eu pagava imposto sobre os 9 do mil. bruto, do valor bruto. Exatamente. Só para entender aqui, ô Léo, até você me corrigir se eu estiver errado, você era do Simples. Eu era do Simples. Você não quis passar para o presumido. Não. Existe um valor, né, ali anual, você atingiu aquele valor, automaticamente você não pode ficar no Simples mais. É isso mesmo? Exatamente. Foi isso que aconteceu comigo. E aí, quando eu vi que eu estava pagando valores que eu falava, gente, como que tanto imposto é esse? Pagando para trabalhar. Que tanto de imposto não parava. Eu falei, mãe, mas era X, agora tá 10X? Ah, Priscila, porque agora tá no presumido. Só falava assim, agora tá no presumido. Eu falei, isso é bom ou isso é ruim? Porque eu não entendia nada, gente. Mas isso também é um erro também do contador também? Esse relacionamento ali com... Falha na comunicação. Olha, eu não vou falar dos meus amigos contadores, né? Porque muitos são muito bons no que fazem. Mas, infelizmente, eu Toda não... profissão tem uns bons e tem uns... Eu não tive uma boa orientação nessa questão. Então, eu vou dividir a culpa aí da minha quebra. Quando eu estava fazendo uma especialização em gestão da informação, aí a gente fazia projetos, né, sobre questão de empresas e tal, e a gente lidava com situações em sala de aula, mas deduzindo situações reais. E aí tinha uma teoria lá chamada desfragmentação da informação. E aí isso aconteceu num dos foguetes da NASA, que a NASA lançou, que ele explodiu um ônibus espacial. Que o cara que aperta o parafuso, ele sabe a gravidade daquilo ali. Mas ele passa pro superior dele, o superior dele reduz o impacto daquela informação, a gravidade, pro superior dele, e vai reduzindo esse impacto até chegar em quem toma a decisão, como se fosse uma coisa leve. A informação ela vai perdendo a gravidade dela, a força. Olha, e aí como quando o segue, chefe recebe a informação, Suave. é algo tranquilo, que é o que ela tá falando Não, aí. fica tranquilo, que é tamo só presumido. um apertinho. Não, beleza, ela não tá falando que é nada grave. Exatamente. Talvez se Até chegasse no impacto real, né? Aconteceu isso aqui. Exato. Cada venda sua vai ser descontado, não é X mais, Normal, 3X. pode pagar que é isso mesmo. Olha o seu faturamento. Eu falei, gente, mas tá um faturamento alto, mas cadê meu lucro? Cadê o dinheiro que eu tava gostando de gastar? Cadê minhas bolsas lá de não sei quantos mil? Mais e tá sumindo. Cadê? Não tô podendo comprar minha brusinha mais não? De R$1.000? Então o negócio ficou bem complicado. E aí, com tudo isso, né, que teve esse problema aí, né, por isso que hoje, gente, eu oriento os empreendedores nos mínimos detalhes. Questões contábeis, questões tributárias, principalmente relacionado ao comportamento financeiro e as finanças. Tá? Porque, assim, não adianta nada a pessoa saber apenas no empreendedorismo, tá? Saber ser um expert na questão tributária, ser um expert na questão contábil. Mas e seu comportamento financeiro? E a base daquilo tudo? Né? Porque quem gera receita é o ser humano ainda, gente, né? Gera renda, coloca as coisas para poder crescer. O ser humano tá ali trabalhando, tá ali se dedicando. Então, O maior ativo, né, o ser humano, né? Exatamente. Aí eu te falo uma coisa. Muitas pessoas que ganham na Mega Sena, por que elas quebram depois? Questão da mentalidade. Não é questão de dinheiro. Não é questão de dinheiro. É a sua mentalidade. E aquilo que você sabe, de onde você sabe, qual foi o seu conhecimento, onde você buscou. Porque o nosso comportamento financeiro, como eu falei, é relacionado, é construído lá na infância. E às vezes, até o nosso meio também nos molda de forma financeira. Então, por exemplo, eu atendo também muitos médicos. E eles são especialistas, mas muitos não sabem lidar com dinheiro. Eu já ouvi sobre isso, já. Eu não vou nem tocar nessa classe. Eu tenho um livro direcionado para eles, que são Curando as Finanças. Mas eu tenho também um outro livro que é para advogados, Direito em Ordem. Então, são os dois nichos, além dos outros, que eu escolhi
Porque são profissionais que não podem, de forma alguma, ter preocupações com dinheiro, né? De forma alguma. E quando fala desse profissional, eu não vou falar daquela amiga que compra uma blusa e a outra vê e quer gastar também. Porque o ser humano é um produto do meio. Sim. Então, por que eu estou te falando isso? Porque o nosso meio, ele, infelizmente, inconscientemente, a gente vai querer também ser moldado por ele. Ou não querer, mas você vai repetir aquele comportamento. Essa questão que você falou sobre quem ganha esses prêmios da Mega Sena, passou uma reportagem dessa aí na televisão, né, falando sobre isso. Sim. Fez ali um mapeamento ali das pessoas que ganharam grandes valores e as pessoas ficaram pobres, mano, necessitadas. Uhum. Sim. Deram dinheiro para time de futebol. Tem um cara que contou o caso lá que ele nem lavava roupa mais. Ele vestia a roupa e ficava sujo ali, jogava fora, comprava outra. Acho que ele fazia isso com o carro também, até Com quando o carro acabou a gasolina, ele deixava o carro na deixava o carro na rua. E ia comprar Surreal. outra, Tem uma reportagem, eu acho que foi a Surreal. Record que fez. E aí, gente, eu costumo falar o seguinte: todo excesso esconde uma falta, né? Todo excesso esconde uma falta. Geralmente, o nosso comportamento relacionado às finanças tem que ser muito bem refletidos, né? Porque qual é a mentalidade dessa pessoa que gasta o dinheiro de forma impulsiva e compulsiva, se não para querer ser aceito de uma forma tóxica, né? De uma forma ruim. Você falou sobre a questão do meio também. Eu até lembrei também de outro fato que aconteceu. Uma artista musical, né? Não vamos falar o nome aqui, mas isso rodou em todas as mídias. Ele começou a namorar com a atriz e começou a conviver ali a vida que a atriz vivia. Aí até um certo momento o advogado dele chamou ele, falou assim: você vai ficar pobre de novo, meu amigo. Aí ele: como assim? Como assim o meu dinheiro? Não, vai lá e senta e conversa com sua mãe. Aí ele falou, realmente ele estava ficando pobre. Ele começou a fazer algumas coisas que não faziam sentido. Por exemplo, ele ia em algum lugar, em outro estado, ele ia comprar uma passagem aérea lá, ele poderia comprar amanhã que saía mais barato, ele comprava ali na hora, ali, gastava 10 vezes mais ali na passagem que eu poderia comprar no outro dia. Ele poderia ir num local de van ali, ele ia de helicóptero, porque o meio ali que ele estava vivendo ali obrigava ele a fazer isso. Não obrigava, né? Mas ele se sentia que para ele se sentir aceito ali, ele fazia isso, né? Ô Priscila, eu queria te fazer uma pergunta, porque conversando aqui, né, nós percebemos que tanto o dinheiro vindo de forma milionária por uma loteria, ou tanto a pessoa empreendendo, às vezes, e conseguindo um valor montante, às vezes a pessoa volta ao mesmo lugar de antes. Uhum. Como modelar a mente para ser próspera? Olha, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu uso muito, que é o quê? A ação te faz gerar dinheiro. O comportamento te faz reter o dinheiro, ou seja, te faz investir em coisas reais. E a sua forma e o conhecimento faz você multiplicar o dinheiro. Como que a pessoa muda a mentalidade dela em relação ao dinheiro? Buscando por conhecimento, né? A verdade liberta. Muitas vezes tem pessoas sendo escravas financeiramente apenas por conta de uma mentalidade. Como mudar isso? Conhecimento. Não tem outra forma. Você pode ter vindo de uma família pobre, de uma família rica, de uma família... Se você não mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro, você vai viver escasso. Por que eu estou falando também de famílias ricas? Tem muita gente que teve um pai rico, uma mãe rica, que hoje está pobre. Virou herdeiro ali e não conseguiu manter ali. Infelizmente, não foi passado a questão do legado. Foi passada a questão da herança. Então, essa pessoa ficou pobre por conta de uma mentalidade. Por mais que ela tenha sofrido na infância, por mais que a vida dela tenha sido escassa, por mais que ela não teve essa educação financeira, é possível fazer com que a neuroplasticidade molde a mentalidade dela para ela ser uma pessoa plena
e que ela também, né, a partir desse pensamento, dessa mudança de mentalidade, ela consiga ter uma organização, uma plenitude, uma felicidade com o dinheiro. Porque dinheiro traz felicidade, sim, gente. Falar que dinheiro não traz felicidade é uma hipocrisia. Não. Tá? Ele Se não traz, é... ele pelo menos compra, né? Pelo menos compra. Tem uma questão que eu até conversando com o Romney mesmo, outro dia, ele falou sobre um abraço pro Romney. Um abraço pro Romney. A gente entrevistou ele também, sobre questão de educação financeira. E aí ele falou sobre uma questão que eu nunca tinha pensado por esse lado, sobre o José do Egito. Amo falar sobre Bíblia e finanças. Exatamente. Você quer falar um pouquinho sobre? Não, eu quero te ouvir. E aí ele contando sobre organização e saber lidar com dinheiro o tempo todo, em todos os tempos, assim, em diversas situações, e tentando não prever o futuro de forma a investir todo o dinheiro de forma errada, né? Ou reter o dinheiro lá. E aí ele conta quando ele virou governador. E aí eu acho que o senhor da época teve um sonho e tal, de 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vacas magras. E aí ele entendeu o sonho e falou que seriam 7 anos de prosperidade, de fartura e 7 anos de escassez. E todos os reinos da época não seguiram essa ideia. Só onde José governou que fez. E nesse período o governo dele sobreviveu de 7 anos de vacas magras. Eles tinham um alimento organizado e guardado para sobreviver esse período. Então é muito interessante, né? A gente sabe que quando a gente, por exemplo, entra numa determinada onda de faturamento alto, que a gente não... Tomara que fique, né? Mas que pode acontecer que venham os 7 anos de vacas magras também. Né, Exatamente. Não que a gente queira que venha, mas pode vir. Prevenir. Exatamente. Não é esbanjar, não é sair curtindo, porque agora eu achei a fonte da água eterna. Né? Aquela fonte pode secar, né, Priscila? Olha, fala um pouquinho sobre o José também, que você falou que gosta muito. Né? Eu gosto muito da Bíblia. Ela é um manual de instrução, não apenas finanças, para sua vida financeira, mas é um manual para a sua vida. Eu costumo falar que você só alcança realmente a plenitude da sua vida, da felicidade, de pensamentos bons através da palavra de Deus, tá? Não tem outro caminho. Mas Deus é tão maravilhoso, tão lindo, tão fiel, que Ele não nos deixou, inclusive, sem entender sobre finanças, gente, né? A Bíblia fala de santidade, que é muito importante para você ter conexão com Deus. Ela fala de como você deve tratar o seu próximo para você ter bons relacionamentos. Ela fala como você cuida do seu corpo, né? Como honrar princípios. Várias vezes na Bíblia tem várias passagens sobre isso. Mas existem mais de 2.500 versículos que falam de dinheiro e posses. Se não fosse extremamente importante, a Bíblia não falaria. E ela fala muito mais do que dinheiro, do que santidade, que é importante para a gente ter conexão com Deus, do que sobre amor, que Jesus fala o tempo inteiro, né? Por que fala tantas vezes de dinheiro assim? Você falou sobre José do Egito. Hoje falamos aqui sobre a questão cíclica da vida. Eu falei o quê? De 10 em 10 anos temos crises globais que afetam as nossas finanças. José do Egito é maravilhoso, é uma carta de amor, olha que lindo, que maravilhoso. Mas, gente, sinceramente, tem profetas hoje falando sobre isso e você não está tomando atitude. Por que é bonito só na Bíblia? Ai, que lindo, José do Egito teve um sonho, Deus colocou ele para ser governador do Egito. E você? Nos tempos de hoje, né? Pois é, e nos tempos de hoje? Qual que é a sua percepção do dinheiro? Eu falei hoje uma coisa séria, não estou me auto-intitulando profeta ungida do Senhor, porque eu sou cheio de pecado. Quem sou eu na fila do pão? Né? Mas eu falei de uma coisa séria. Eu falei, olha, gente, pode ser 90% de chance que tenhamos outra crise global daqui a 6 anos. E aí? O que você está preparando para isso? E o que você está preparando para isso?
Você está preparado emocionalmente, financeiramente? O que você vai fazer a partir de hoje? Porque é comportamento financeiro. Comportamento financeiro. É comportamento financeiro. Não é nada além de comportamento financeiro, gente. E para ter comportamento financeiro, você precisa mudar a sua mentalidade. Porque senão você vai repetir o seu comportamento. Né? Priscila, você falou que na Bíblia tem mais de 2.500 versículos, citações sobre questão de finanças. Tem algum assim que te chama mais atenção assim? Tem várias, mas eu vou falar algumas aqui. Lá no Antigo Testamento, eu vou deixar para os nossos queridos procurarem, não vou dar o caminho das pedras, que fala de uma viúva. Ali, para mim, nasceu a primeira empreendedora do mundo, vamos dizer assim, né? Que tem referência, né? Vamos dizer assim, vamos lá. Essa mulher perdeu o marido e o marido devia agiotas. Esse agiota foi buscar os filhos dela para serem escravos para poder pagar a dívida. E chegou o profeta de Deus, ela falou assim, o que eu vou fazer? O agiota veio tomar meus filhos e meu marido morreu. Um detalhe, gente. O meu marido morreu e honrava muito ao Senhor. O meu marido tinha vida com Deus. Ninguém. Olha, você não fica devendo nada para o céu. Nada. Então, essa mulher simplesmente chegou até o profeta falou assim, o que você tem na sua casa? Eu tenho um bocado de farinha. Então vai, pede as vasilhas da sua vizinhança. Azeite. Eu tenho um pouquinho de azeite. Pede vasilha aí para os seus vizinhos. Outra coisa. Relacionamento. O empreendedorismo, network. Foi lá, pegou as vasilhas todas com aquele pessoal ali, vizinhança dela. Foi brotando azeite. Aí ele falou assim, profeta, o que eu faço agora? Vende, e paga a sua dívida. E o que eu faço depois? Vá ser feliz. Ali, olha só, detalhe. Pagar a dívida. Paga a sua dívida. Honrar os compromissos. Paga a sua dívida. Depois você começa a prosperar absurdamente. Primeira empreendedora. Qual que é o nome dela? Segredo, todo mundo vai buscar. Fiquei curioso agora. Tá, não vou dar uma dica. Tá lá no Antigo Testamento. Ah, mais uma. Essa dica aí é... Entre Gênesis e Malaquias. Melhor do que entre Gênesis e Apocalipse. Não é melhor, bem melhor. Que bacana. Você tá falou lá em Segundo Reis. Segundo Reis? Vou até anotar aqui, ó. Segundo Reis, vou pesquisar, viu, Léo? Tá bom pra pesquisar. Aqui, você falou também sobre questão de um livro aí que você indica para a área da medicina ali, para os médicos. É livro que você indica ou que você escreveu? Você também é escritora? Sim. Que é isso? Conta um pouquinho dessa história aí. O que eu fiz, né, na verdade? Eu passei por uma situação, ano passado, de saúde, tá? Inclusive, eu tenho um filho que chama José. Eu gosto muito de José do Egito, sabe? Você gosta de José. Meu filho, José. Um abraço para José. E um detalhe, ele nasceu 7 de setembro. Olha só. É um mistério, né? Quem sabe será, põe aí registrado, futuro presidente. Né? José Bonifácio, meu filho. E aí, um empreendedor, gente, ele tem um espírito inquieto. Ele é inquieto por natureza. Né? Você pergunta pro bombeiro assim, bombeiro, por que você está nessa profissão? Você poderia ser risco, vai lá salvar os outros, vai enfiar no meio de fogo, enchente. Ele gosta de correr riscos. O que motiva ele é ajudar as pessoas, né? Adrenalina. O empreendedor é assim também. E tem a inquietude do empreendedor, tem o caráter do empreendedor. E eu lá no hospital, ouvindo uma conversa aqui, o problema financeiro ali, fui cuidada com todo o amor e carinho do mundo, mas ouvindo algumas queixas financeiras, eu falei, gente, o que é isso? Eu lá no CTI, passei pelo CTI.
Depois fui pro quarto, ouvindo as mesmas queixas, fui para casa. Nisso que eu fui para casa, eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Plantou uma sementinha na sua mente ali. Uhum. Peguei todo o meu conhecimento dessa longa data, toda a minha experiência no empreendedorismo e comecei a escrever. Peguei uma consultoria que eu tinha feito para um advogado recentemente, peguei essa consultoria e coloquei tudo lá no livro também. E fui escrevendo. E nisso nasceu Curando as Finanças, nasceu o guia definitivo para você cuidar das suas finanças. Eu peguei, gente, na verdade, esses livros não brotaram. Tem mais de 10 anos que eles estão parados. Olha só. E eu parada, né, entre aspas, cuidando da saúde, cuidando do corpo, porque a mente estava excelente, graças a Deus, mas eu precisava de um repouso no meu corpo. Eu comecei a pegar essas ideias, peguei o que eu escrevi lá atrás, o que eu posso acrescentar, essa ideia não faz mais sentido, essa daqui faz, o que eu, hoje, empreendedorismo, pessoal, então vou ajudar eles, comecei a fazer live, comecei a escrever, e aí nasceu, né, alguns livros aí. Então como se diz, nem questões de saúde para a Priscila, então não. Olha, não para não. Quando tem propósito, né, Priscila? É, quando tem propósito, porque assim, hoje eu estava conversando com meu marido, é o seguinte, como que eu me coloquei aqui hoje sendo empreendedora? Desde os 13 anos, gente, eu gostava de vender alguma coisa. As minhas brincadeiras eram de vender. As minhas brincadeiras eram de achar, eu tô aqui, você faz isso, você faz aquilo. Então, hoje eu me vejo num cenário que lá atrás eu plantei, que lá atrás eu estava vivenciando isso. Então, assim, é muito legal. E quando eu vejo novos empreendedores quebrando, se frustrando, e eu já passei por isso na pele, eu falei, eu preciso ajudar essas pessoas. Sim, é muito interessante a sua experiência, porque ela não parte de um lugar que ele está somente numa via de sucesso. Ele sabe também, você sabe as também quedas, né? as quedas e evitar essas quedas e a dor e o impacto que essas quedas podem trazer. Inclusive, muitas pessoas... E as questões emocionais também, por emocionais. passar por essas quedas também. Exato, né? isso que eu ia falar. Uma estrutura, né? Porque às vezes a pessoa, ela investiu a vida inteira, né, Priscila, naquele empreendimento. E acontece, por exemplo, uma pandemia igual aconteceu, e aí a empresa da pessoa, ela é fechada porque, digamos, uma academia, porque o momento de crise afeta diretamente aquela empresa. Tem pessoas, como aconteceu, infelizmente, que tiram a própria vida, Anderson. Né? Sim, então, nossa. essa gestão que a gente está conversando aqui, não é tipo assim, eu estou no meu emprego hoje, vou começar a empreender e tal. Gente, é uma coisa séria. Não é só mentalidade também, né, Priscila? Não, como ela falou. É você entender o estado que você está, as leis que regem o governo de Minas ou de outros estados municipais e federais e até mundiais mesmo, porque às vezes a gente mexe com importações. Né, mexe com importações e entender isso tudo. A regra do jogo, né? Exatamente, mas entender, viajar para dentro é viajar para fora. Sim. Entender quem sou eu. Exatamente. Qual que é o meu círculo? Para qual círculo que eu devo começar a frequentar agora? Né? Para justamente ir se modulando e entendendo quais as regras do jogo, né, para quando uma peça cair, não cair todas. Priscila, você falou sobre a questão aí que você canalizou ali toda a sua energia e o recurso que você conseguiu e colocou nessa empresa que ela quebrou. E aí, como é que foi a sua volta, o seu levantar? Bom, foi um desafio muito grande, tá? Porque eu já estava acostumada com uma vida tranquila, com uma vida leve, né? Porque eu já estava diminuindo o meu trabalho, né? No princípio eu me dediquei bastante, mas eu estava diminuindo. Então eu troquei vários momentos com a minha família, com meus filhos, para empreender. E aí a frustração foi dobrada. Mas quando eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Bate aquele desespero, eu vou fazer agora? Eu quebrei. E aí, gente, quando eu tive amigos que cometeram autoextermínio. Eu cheguei a pensar nisso? Sim, cheguei. Mas um detalhe dentro de mim chamou minha atenção. Eu não posso perder para mim mesma. E se eu fiz dinheiro uma vez, eu faço de novo. Respirei, mentalizei, pedi a Deus forças.
Porque eu, no meu caso, tinha uma família por trás de mim, né? De muitas pessoas, inclusive. Famílias de funcionários, muita gente dependia ali do... Olha, quando eu chegava para demitir, eu já demitia chorando. Para mim foi muito complexo isso, muito complexo. Então, quando eu me reergui, né, quando eu comecei a pensar, por quê? Uma vez você está no chão e querer permanecer, outra vez é você ter a mentalidade, por isso que é importante ter a mentalidade, né? Porque se você faz dinheiro uma vez, você faz de novo. Mas só que agora eu vou conseguir fazer da maneira certa. Comecei a estudar. Comecei a estudar. Começar literalmente do zero. Literalmente do zero. Literalmente. Comecei a estudar, comecei a entender por que eu quebrei aqui, por que isso aqui, por que aquilo. Comecei a rever os meus comportamentos financeiros. Porque eu tinha calça, era de R$1.000, eu tinha bolsa, era de R$3.000, eu tinha joias, eu tive que, né, desfazer daquilo. E aí hoje, eu ando bem vestida, eu acho que sim, tá? Mas, por exemplo, essa blusa aqui tem 4 anos, eu não tenho vergonha nenhuma. Não é a moda que me dita, é a minha consciência. Até quando eu vou ter disposição e saúde? O médico pode garantir-me que eu não terei nenhuma doença nos próximos 6 meses? Ele não pode me garantir isso. Então, eu passei a ter um compromisso comigo mesma em relação ao comportamento financeiro. Compro coisas caras? Não. Julgo quem compra? Também não. Mas eu, Priscila, tive que aprender da forma mais dolorosa e a entender sobre comportamento financeiro. Chega uma hora que a pessoa está ganhando muito dinheiro também, que a pessoa não começa nem a fazer orçamento, né? Nem perguntando quanto que é. Me dá. Me dá. É isso aí. É tão ditado, né? Só pergunta o preço quem tem condição de pagar, né? Mas é importante, sabe? Moda é interessante, super interessante. Eu tenho roupas da moda? Sim. Mas eu tenho roupas também atemporais. O que são atemporais, gente? Que eu posso usar em qualquer ocasião. Né? Que não vai fazer com que eu seja uma escrava da moda, porque os escravos da moda geralmente estão endividados. Escravos de qualquer coisa, né? Inclusive do dinheiro. Escravo de qualquer coisa. A pessoa que é escrava de qualquer coisa, do meio dela, seja de carro, de bicicleta, igual eu comecei a pedalar uma época, que aí eu ficava observando as bicicletas, e quanto mais você vai pesquisando, você vai entendendo, mais vai subir no preço. Você vai falar assim, aí você começa... Você entrou no meio lá, uma bicicleta de R$1.000 é meu sonho. Aí você tá no meio lá, a bicicleta de R$1.000 já não precisa. Não, eu quero andar nas ruas da Itália, então eu preciso de uma bicicleta de 80 mil. Aí você quer fazer o triatlon. Né? A inscrição é R$2.500, só a inscrição. Aí você tem que ter uma série de provas que tem que passar, uma série de equipamentos. E aí você entra naquele meio e você não quer sair fora daquele meio. Tem que tomar cuidado com isso também, né? E alguns triatlos, Léo, se paga em dólar, nem em real. Ô Priscila, que papo gostoso aqui, que aprendizagem, Léo. Exatamente, nossa, que muito bagagem. Bom. Eu queria conversar mais. A gente tá chegando na nossa hora Obrigada. aqui, vamos te convidar outras vezes aqui. Muito obrigada pela honra, pelo privilégio. Muito mais. Eu gostei muito de estar aqui também. Porque esse papo aqui eu tenho certeza que vai atingir várias pessoas. Sim. Empreendedores, até pessoas que também trabalham também, que são CLTs também, para já começar a pensar mais no amanhã. Vamos te convidar outras vezes. Esperamos que você sentar aí nessa cadeira de novo. Sim. Muito obrigada. Dá aí suas considerações finais. Olha aqui para essa câmera aqui e dá ali um recado para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Olha, o meu recado de hoje é o seguinte: cuide dos seus pensamentos, da sua mentalidade, porque onde a mente vai, o homem segue. E não fique reverberando emoções e pensamentos ruins, tá? Tenha um planejamento, tenha uma meta para a sua vida e vá em busca dos seus sonhos. Não esqueça de se planejar. Cuida da tua vida.
Que isso, hein, Léo? Show demais. Bacana demais, parabéns, obrigado, viu, Priscila? E aí sim, né, Léo? Com certeza. Show demais, adorei o papo, o aprendizado. Vou aplicar diversas coisas aqui, viu? Que bom. Ô, Léo, e quem tem história, Léo? Conte pra nós.